pessoal! Vocês já ouviram falar sobre o Sistema Internacional de Unidades e Medidas? Ainda não? Então deixa eu contar uma historinha para vocês. Desde muito tempo atrás, ainda na existência de povos antigos como os hebreus, os babilônios, os egípcios, a matemática era comumente utilizada já no dia a dia deles, para contagem de produtos, de bens, a realização de trocas, para medir terras e por aí vai. Entretanto, desde essa época até a década de 60, eles tiveram um sério problema quanto a isso, quanto à utilização da matemática no dia a dia. Então, assim, quando as pessoas elas viajavam para outros países, para outras regiões, elas não conseguiam chegar num acordo para realizar os seus negócios, justamente porque a unidade de medida de cada região era diferente, a unidade de medida de cada grandeza era diferente. Então gerava um desacordo constante entre os países. Espera aí, você sabe o que é uma grandeza? Grandeza é o nome que damos a todo o campo da matemática que pode ser mensurado, ou seja, pode ser medido. Voltando à nossa história. Então assim, como cada povo acreditava que uma unidade de medida era certa, os povos acabavam brigando. Por exemplo, Eu sei. Uma unidade de medida de comprimento é isto aqui. Pois o senhor está errado. Uma unidade de medida de comprimento é isto aqui. Não. Os senhores estão todos errados. Uma unidade de medida de comprimento é isto aqui. E pior, além deles possuírem tamanhos diferentes, essas unidades de medida, elas possuíam nomes diferentes. Então, alguns lugares chamavam de polegadas, outros de onça, outros de pés. Assim ficava difícil de realizar os negócios, alguém sempre saía no prejuízo. Foi então, na 11ª Conferência de Pesos e Medidas, no ano de 1960, que os países resolveram sentar para conversar. E aí eles colocaram na mesa, né? Por que não padronizarmos as unidades de medida para facilitar os negócios? Assim ninguém perde e todo mundo consegue ter acesso em qualquer lugar no mundo em que formos viajar. Perfeito, não é mesmo? Foi então aí que eles definiram 7 grandezas independentes que eles chamaram de grandezas de base. E são elas: o primeiro, 1 metro, unidade de comprimento; o segundo, quilograma, unidade de massa; o terceiro, o segundo, unidade de tempo; o quarto, ampere, unidade da corrente elétrica; o quinto, Kelvin, unidade de temperatura; o sexto, mol, unidade de massa molecular; e o sétimo, candela, unidade de intensidade luminosa. A partir das grandezas de base, outras unidades foram sendo desenvolvidas conforme o tempo para facilitar alguns cálculos, por exemplo, o quilômetro, ou então de região para região ainda existem algumas mudanças, como no Brasil, para a temperatura temos o graus Celsius, amperes e Kelvin, mas isso são particularidades que existem em cada território. Beleza, joinha? Até mais!